Olá, irmãos. Meu nome é Márcio, sou consagrado da comunidade católica Shalom, Missão Sobral. Nós viemos hoje, eu e minha esposa, falar um pouco do nosso testemunho de casal, de família, mas principalmente da condução de Deus nas nossas vidas para a concretização desse estado de vida tão belo que é o matrimônio. A gente veio falar um pouco sobre isso, o processo que nós vivemos, trilhamos para estarmos hoje casados. E aí testemunhar um pouco para vocês, vocês que podem estar aí no processo, querendo saber o que é a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus sobre o estado de vida. Então a gente vai falar um pouco do nosso testemunho, que pode ser que ajude a você a decidir. Então, meu nome é Cibele, sou casada com o Márcio já há 17 anos. 18, né, Branco? Esse ano nós vamos fazer 18 anos de casado. Eu sou consagrada da comunidade Shalom, na missão de Sobral. Bendito seja Deus, nossa terra de missão, terra que o Senhor nos escolheu, e que a gente tem muita alegria de fazer parte. Eu tenho promessas definitivas na comunidade, graças a Deus, definitivamente de Deus, mas está trilhando esse processo esse ano. E o Senhor nos concedeu 6 filhos, Nós temos um filho no céu, e temos mais 5 filhos conosco. Letícia, que tem 16, Clara, que tem 11, João, Emanuel, que tem 10, Pedro, que tem 8, e Mariazinha, que tem 3 anos. Então, o Senhor nos concedeu a graça de uma família numerosa, e com certeza nós tocamos nas grandes riquezas do céu com os nossos filhos, sendo conduzidos por Deus, uma família consagrada a Deus, uma família que em tudo submete a Deus. Então a gente vai conversar um pouco de como foi esse processo de discernimento mesmo que nós vivenciamos, de discernimento do nosso estado de vida. E aí o Márcio vai contar um pouco de como foi isso, porque na verdade quando nós conhecemos a comunidade em 2008, nós já éramos casados, e tínhamos apenas a Letícia, a nossa primogênita. É isso mesmo. E aí a gente, como a Cibele falou, nós trilhamos, vivemos este discernimento fora da comunidade. Nós não conhecíamos a comunidade, nós também não fazíamos parte de nenhum movimento da igreja. Nós dizíamos que éramos católicos, mas um católico meio que por tradição, porque a família, meus pais, os pais dela foram crescendo nessa vivência, mas também não tinham não praticavam tanto, não iam tanto à missa, enfim, mas tinha-se o costume, sempre de batizar as crianças. Então nós fomos, eu fui batizado quando criança, fiz minha primeira comunhão, mas assim andava meio que distante da igreja, apesar de ter a família muito católica, assim, não em relação ao meu pai em si, mas minhas tias eram muito católicas, meus avós assim muito católicos, Então, você tem uma tia freira, inclusive tem um estado de vida na minha família, que é celibato. Não só essa minha tia, que era freira, então ela é celibatária, religiosa,
mas as irmãs dela também, mais duas irmãs, né, só não fizeram os votos religiosos, né, de consagração, mas também viveram em tudo o celibato, né, viveram para assim cuidar, viveram mesmo para cuidar umas das outras e para cuidar principalmente dos meus avós, né, que precisaram muito dos cuidados delas. Então elas foi uma vida de doação, e eu cresci vendo isso, eu cresci vendo a feliz oferta das minhas tias, as minhas tias que eram muito religiosas mesmo. E isso com certeza trouxe uma influência grande, né, para a minha vida, apesar, né, do início ali da minha adolescência e juventude não buscar tanto, mas eu tinha já uma referência, muito bem, uma referência assim, né, da igreja de Deus, né, e isso me ajudou bastante, né, e a gente foi vivendo, né, eu fui vivendo esse processo, né, de adolescência, com as preocupações, né, próprias dessa fase, a juventude, aquela situação de querer se firmar, de buscar uma segurança no trabalho, uma segurança, enfim, né, com os amigos, a questão das amizades, né, e assim, nesse processo, assim, como eu nunca tinha parado assim para pensar, meu estado de vida, qual será, né, celibato, sacerdócio, matrimônio, não. Até porque talvez eu acho que eu nem conhecia, na época eu nem conhecia, né, outros, assim, apesar de já conhecer o sacerdócio, né, eu só conhecia o matrimônio e o sacerdócio, né? E como eu não tinha tido ainda uma experiência, né, de Deus, assim, eu nunca me senti chamado, né, a esse estado de vida, né? Eu sempre me senti chamado ao matrimônio, né? E Deus foi, graças a Deus, né, graças a Ele, foi me preservando, né, preservando de todas, né, vamos dizer assim, os males do mundo, né, da juventude, daquela juventude que é meio desorientada, da juventude que não tem uma referência de Deus, né? Apesar de ter uma família, né, bem católica, eu andava meio distante de Deus, né? E somente depois do matrimônio a gente conheceu, né, esse grande amor de Deus. A gente teve realmente uma grande experiência com esse Deus maravilhoso, né, que, né, mudou completamente, apesar de já estarmos casados, mas mudou completamente o nosso matrimônio, né? Deu sentido. E assim, como o Márcio falou, né, a gente vem de uma família católica por tradição. Então, nós fomos batizados, fizemos a primeira comunhão, mas isso bastava, né? A gente nunca foi motivado, incentivado a ir à missa, confessar, participar de grupos de oração, né? E mesmo assim, existia sempre um desejo do meu coração de ir para Deus. Assim, Deus sempre me atraiu, né? Sempre me atraiu. Tanto que eu lembro que na minha juventude, assim, nos finais de semana, eu gostava de servir com alguma leitura numa igrejinha perto da minha casa. Eu gostava de me oferecer, eu queria fazer uma leitura, eu queria estar perto, eu queria estar na casa de Deus, né? Eu não entendia muito bem o que era, né? E também não tinha ninguém que me orientasse muito bem, mas o Senhor sempre foi me atraindo, né? E quando a gente rezava um pouco para conversar com vocês sobre esse nosso discernimento, né? Sobre o estado de vida, o Senhor me lembrava muito que, colocava muito no meu coração que o Senhor nos preservou, né? E nos chamou ao matrimônio como uma reparação de brechas, né? Como uma forma de reparação. Eu venho de uma família que eu cresci, né? Eu cresci com meu pai e a minha mãe
dizendo que eu precisava me casar com o meu emprego, né? Então, assim, eu venho de o matrimônio da minha mãe e do meu pai, um matrimônio muito desafiante, né? Meu pai era adúltero, meu pai era alcoolista, né? Assim como o pai do Márcio, né? Então, as nossas famílias, elas foram feridas, né? Com muitos flagelos, né? Que hoje, né? Destroem muitas famílias, né? Destroem muitos matrimônios, né? Então a nossa família, ela é muito ferida, né? A minha mãe é muito ferida, o meu pai tem um filho fora do casamento, né? Fruto dos adultérios que ele foi realizando ao longo, né, desse tempo de caminhada do matrimônio, e nós fomos vivendo, né, todas as dores e acumulando todas as feridas, né, que essas realidades elas podem trazer, né? E assim, eu lembro muito bem que a minha mãe, ela repetia todos os dias: menina, vai estudar porque tu precisa te casar com o teu emprego, com o teu trabalho, com o teu salário. Se tu quiser ter um filho, tu vai ter produção independente, não vai se apegar com ninguém não, porque não vale a pena, né? Então eu ouvi, a minha vida inteira foi ouvindo isso. Então eu fui criada para ser a profissional bem-sucedida, para ter o meu trabalho, né? E o meu trabalho tinha que ser assim, o meu Deus, né? O meu trabalho era o meu Deus, era o meu tudo, o meu emprego era o meu tudo, né? O status que ele poderia me dar era o meu tudo, né? Então, assim, o tempo todo no meu coração, né? Por mais que aquilo fosse gerando uma afirmação, né? Uma afirmação, o meu coração se inquietava, como se o Senhor já me inquietasse, né, dizendo: eu não te criei para isso, né? Eu te criei para ter uma família, eu te criei para você ser mãe, para você ser esposa, né? O tempo todo dentro do meu coração ardia esse desejo de ter uma família diferente da família que eu tinha, né? Diferente para viver experiências diferentes daquelas que eu vivia na minha casa, né? Com os meus pais, com os meus irmãos, né? E eu fui vendo que o Senhor foi me preservando, né? De tudo, de todo esse movimento que foi sendo gerado dentro da minha casa e na minha criação, né? Na minha criação, na minha constituição, né? No meu caráter, nos meus valores, né? E assim, o Senhor, né, por misericórdia, foi me resguardando, né, realmente desse desejo de ser a profissional, de casar com o meu trabalho, né? E aí, quando nós tivemos a nossa experiência com Deus em 2008, né? Era um matrimônio, assim, nós já vínhamos do matrimônio, um matrimônio tranquilo, assim. Nós sempre fomos muito, né? A gente não era de ficar discutindo por coisas, né? Mas não era um matrimônio segundo o coração de Deus, porque Deus não era o centro, né? Querendo ou não, o que se vivia era um individualismo dentro da nossa casa, né? Assim, eu vivendo a minha vida casada com o Márcio, né? E o Márcio vivendo a vida dele casada comigo dentro da mesma casa. Então, eu acho que era meio assim... Era uma desordem. Era. Pra nós era muito natural, era muito... Mas assim, assim, parecido com que eu buscando o que você tinha para me dar, né? E você talvez buscando o que eu tivesse para lhe dar. Então assim, era mais uma busca, E aí eu acho que quando a gente teve a experiência com Deus, né? Já no matrimônio, já com 3, 4 anos, né? de casados, aí inverteu, né? Ao invés de eu buscar, aí é dar, né? É ofertar, é oferecer.
E aí eu acho que a nossa vida passou a ter o verdadeiro sentido, né? Porque Deus ali era o centro, né? E ao invés de buscar, né, o que o outro poderia me oferecer, né? Aí eu entendi que eu precisava era ofertar o que eu tinha de melhor, né? E o que eu tinha de melhor vinha daquela experiência com Deus, vinha de Deus. Então isso fez a total diferença, né, nas nossas vidas, no nosso matrimônio. Mas contando um pouco ainda assim do... A nossa vida, na verdade, ganhou um novo tom, né? Assim, uma nova ordem, né? Uma ordem, uma perfeita uma nova ordem, assim, a ordem do amor de Deus, né? Do amor perfeito. Porque até então a gente vivia esse amor, né? Esse amor, trocas, né? De trocas, esse amor que o mundo oferece, né? De prazer, né? Então, assim, nada... Inclusive, assim, era uma aliança, mas também era uma aliança que talvez tivesse as suas fragilidades, né? Porque Deus não era o centro. Até porque também a gente, assim, pelo menos eu, né? Vou dizer por mim, naquele primeiro momento do matrimônio, eu não tinha a total consciência do que verdadeiramente era o matrimônio, né? Que era uma aliança eterna. Apesar da gente dizer lá de jurar, né? Vai até a morte, né? Na saúde e na doença, né? Até que a morte os separe, mas é como a gente vê muito, né? Muitos casamentos, né? Que já nascem fragilizados, né, que se desfazem, né, por muito pouco, né, por quase nada. Então são, né, desfeitos, diluídos. Então o nosso, né, naquele primeiro momento, naquele primeiro instante, Deus nos preservou mesmo, né? Apesar de nós não naquele momento ainda não ter tido a experiência com Deus, mas Ele foi tão misericordioso conosco, né, que Ele foi conduzindo tudo e não nos feriu, né? A gente não se feriu, né, a ponto, né, de desejar em algum momento, né, se separar. E graças a Deus, né? E quando a gente teve essa experiência, né, que renovou todo o nosso matrimônio, a nossa vida, a nossa família, esse foi cada vez mais enlarguecendo, né? O amor foi assim, ele foi crescendo, assim, e hoje a gente, né, desde assim, há muito tempo a gente passa por muitas coisas, né, difíceis, muitas tribulações, né, muitas coisas desafiantes dentro da família, dentro do matrimônio, assim, em todas as áreas, né? Mas a gente se sente forte, né? Fortalecidos, porque a gente tem a Deus e porque a gente tem um ao outro, né? A família, ela se sente mais sólida, mais forte, né? E aí eu queria aproveitar também e contar dos frutos, né? Um pouco dos frutos, não só da experiência, né, que a gente teve de Deus, não só de como Ele foi conduzindo, né, as nossas vidas para esse estado de vida tão belo que é o matrimônio, mas dos frutos que Deus nos deu, né, que são os nossos filhos, né, amados filhos. A Letícia, ela é a nossa primogênita, né, ela tem 16 anos, ela já veio assim com um ano e pouquinho, ela já nasceu, então assim, ela foi, vamos dizer assim, a nossa princesinha que virou rainha pela desordem mesmo que a gente vivia. A gente não tinha a Deus, a gente não conhecia, e a gente acabou que colocando todo o nosso afeto, o nosso cuidado, né, para ela. E aí Deus depois foi ordenando. Mas aí eu queria também falar da Clarinha, que é a nossa segunda filha, né? A filha do nosso coração, né? Que Deus nos pediu, né? A gente adotou a Clarinha. Ela tem síndrome de Down, né? Ela é a nossa bonequinha que veio também abrir o nosso coração,
né? E aí a Clarinha já veio depois que a gente teve a experiência com Deus, depois que a gente entrou na comunidade, né? A Deus assim generosamente, né, abriu o nosso coração. Então assim, o nosso olhar já não era para as coisas do mundo, já era para a eternidade. Então assim, a Clarinha ela foi um presente de Deus para a nossa vida, que veio abrir, né, o nosso coração para os nossos outros filhos também. O Joãozinho veio logo depois, né, com 3 meses, né? Que Clarinha chegou com 3 meses de vida na nossa casa, né? Graças a Deus. E aí 1 mês depois que ela chegou, eu engravidei do João. E isso também, sem contar que a gente já vinha tentando, né, engravidar há quase 3 anos, 2 anos e 7 meses mais ou menos, a gente tentando e a gente não entendia por quê, né, que a gente não conseguia, já que a gente já tinha a Letícia. Então, e aí Deus, ele na sua sabedoria divina, ele sabia, né? E aí ele foi conduzindo. Então, assim que a gente adotou a Clara, né, a Cibele já engravidou, a gente já teve o Joãozinho, e o Joãozinho ele tem autismo, né? Logo em seguida, quando o João tinha 7 meses. 7 meses, né? Muito próximo um do outro, o Pedrinho nasceu também diagnosticado com autismo. A gente engravidou do Pedro, né? E eu lembro muito bem que o Pedro, ele nasceu no ano do reconhecimento da comunidade, né? Do reconhecimento definitivo da comunidade. E eu lembro quando a gente estava rezando, eu soube que estava grávida, né? Porque de repente 3, né? A Clarinha chegou com 3 meses, no 4º mês de vida eu engravidei do João, e quando o João tinha 7 meses eu engravidei do Pedro, né? E a gente não entendia muito bem, assim, que dinâmica era essa do Senhor, né? E aí eu lembro que rezando, né, me reportando a palavra, né, suplicando a Deus, assim, que viesse em meu auxílio, né, porque a gente sempre quer entender a obra de Deus, e o Senhor me dava uma palavra, um salmo que dizia assim: em vão tu acordas cedo para comer do fruto do teu duro trabalho, porque aos meus amados eu dou até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das tuas entranhas, né? E aí eu fui percebendo, né, que pela palavra que o Senhor olhou para a nossa família, né? O seu coração se alegrou imensamente pela forma que ele foi conformando e modelando e nos recompensou com outro filho, né? Então a gente foi reconhecendo mesmo o grande dom que é o filho numa família, né? E assim a gente acolheu o Pedrinho com Ave Maria, toda a alegria do nosso coração, né? E assim, algum tempo, né, depois do diagnóstico do nosso João com autismo, o Pedrinho também, né, ele foi diagnosticado também com autismo, né? Então assim, a gente sempre diz, né, que os nossos filhos eles nos levaram em missão, né? Então os nossos filhos com necessidades especiais nos levaram em missão, a ser missionários mesmo, de nos desinstalarmos das nossas seguranças, né, e partir em missão, né? Nós passamos o ano de 2015 na missão de Curitiba, né, que foi assim o ano, eu sempre digo que é um ano de Letícia, né, um ano de felicidade pleno. Nós vivemos assim um ano de muita graça, né, de tocar na providência de Deus, né, de tocar assim no amor e na misericórdia de Deus por nós, pelos nossos filhos, né? Foi um ano de muita graça mesmo, e da certeza de que vale a pena, né, fazer a vontade de Deus, vale a pena ser uma
família consagrada a Deus, vale a pena educar os nossos filhos para Deus, né? E aí, assim, mesmo diante de todos os desafios, né, que nós fomos vivendo, né, com essa rotina aí tensa mesmo, e intensa, né, que exige de nós, né, o Senhor também nos concedeu a grande graça da Mariazinha, né? Mariazinha, ela veio no ano mariano, nasceu no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Uma grande expressão da presença de Maria nas nossas vidas, né? Uma grande expressão da presença de Maria, uma vivificação da vivência do matrimônio. Esse ícone que nos acompanha aqui, né? Nessa gravação, é um ícone que a gente rezou muito diante dele quando eu estava grávida da Maria. Esse ícone sempre me mostrava a Maria, né, que carregava cada um dos seus irmãos, né, João, Pedro, Clara, né, sobre as suas costas, né. E assim, por mais que muitas vezes, né, nesse movimento a gente possa achar, né, que um filho é um fardo e que um filho especial é um fardo maior ainda, né? Maria veio nos dizer que na verdade é possível, né, carregá-lo conosco com alegria e com serenidade, né, e com ternura, e que ele pode descansar com segurança, né, quando nós temos o Senhor como centro da nossa vida, né? E aí, assim, hoje, né, nós vivemos esse matrimônio, né, sob a graça de Deus, sobre a proteção de Maria Santíssima, né, tendo a certeza de que eles são um grande bem, os nossos filhos são um grande bem. A nossa vocação é essa via que o Senhor escolheu, né? Tanto a vocação do matrimônio quanto a nossa vocação Shalom, né? Essa via que o Senhor escolheu para nos conduzir à salvação eterna, né? E assim, o tempo todo durante esse momento que nós estamos vivendo, né, nesse momento pandêmico, né, o Senhor veio nos mostrar quantos aprendizados, né, quantas graças nós podemos viver mesmo diante de tantos desafios, né, o quanto a gente pode exercitar o louvor, né, o quanto a gente pode agradecer, né, a Deus por tudo que Ele tem nos dado e também o que Ele tem nos tirado, né? Tudo para ordenar a nossa vida para Ele, né? Para que nós possamos ter sempre assim esse olhar fixo na cruz, né? Olhar fixo no seu amor, na sua paixão. E assim, para concluir, né? Eu sinto, né? A gente percebe que fazendo a vontade de Deus, né, buscando a vontade de Deus, Ele mesmo que encaminhou, né, o nosso matrimônio, né, de nos conhecermos, de nos, pela sua graça, pela sua providência, né, de formarmos a nossa família, a gente percebe a plenitude de Deus, né, Deus que nos preenche quando vamos fazendo a vontade dEle. Então mas eu digo por mim, sou completamente preenchido, né? Plenificado, né? Pela graça de Deus, né? Por causa, né, do matrimônio, por causa dessa vocação que Deus já pensou para mim muito antes, né? E que graças a Deus a gente vive plenamente, né? Na graça, na vontade de Deus. Né? E os frutos aí estão, né? Os nossos filhos com suas especialidades que nos levam para Deus, né? São elas mesmo que são
É como se nós tivéssemos, eu digo, nós temos anjos em casa que nos ajudam a perceber o céu a cada dia, né? A perceber o céu a cada dia, que eles nos levam ao céu, né? Eles são, para nós, né? Eles são santos, são anjos, né? Puros, né? Puros, incapazes da maldade. Então, com eles nós aprendemos, e com eles, e cuidando, né? Ajudando, né? É que nós vamos também construindo esse caminho, essa estrada, essa escada para o céu. Então, Deus abençoe. Deus abençoe. Foi né? uma grande alegria estar com vocês aqui. Shalom para sempre.